mães, tudo bem? Aqui é a Prof. Ju e a gente vai continuar falando sobre os profetas. A gente já falou sobre o que era um profeta, o que eram as profecias. Aula passada a gente falou sobre o profeta Samuel e hoje a gente vai falar sobre o profeta Elias. Então pega a sua apostila e a sua Bíblia que a gente vai começar a nossa aula. Na página 61 da sua apostila é onde começa a aula sobre o profeta Elias. Abre a sua Bíblia também em 1 Reis, capítulo 17, 18 e 19. Como aqui a gente não tem tanto tempo assim, eu quero que você na sua casa leia esses 3 capítulos, o 17, o 18 e o 19, para que você entenda totalmente a história de Elias e todo o relacionamento dele com Deus. Na primeira pergunta da sua apostila está escrito assim: na história de Elias, qual desses acontecimentos mais te chama a atenção e por quê? Então, depois da aula, depois de você ler os 3 capítulos, você vai escolher um acontecimento que Elias teve com Deus e com o povo e você vai escrever ali, tá bom? E não esquece de compartilhar também sobre essa história com os seus pais, os seus irmãos, para que eles consigam crescer junto com você. E nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre 2 acontecimentos importantes que tiveram na história de Elias. Primeiro é Elias no Monte Carmelo. Então pega a sua Bíblia, abre em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16. E daí a gente vai falar sobre toda essa história. Para a gente começar a falar sobre essa história do Monte Carmelo, a gente precisa entender o que estava acontecendo ali na época de Elias. Então, Acabe era o rei e Acabe se casa com Jezabel. Os dois, ao invés de continuar adorando o nosso Deus, o Deus verdadeiro, eles colocam como Deus Baal. E eles começam a criar uma idolatria para esse Deus falso, que era Baal. Acabe, ele construi templos e mais templos para esse Deus e faz com que todo o povo de Israel também comece a idolatrar esse Deus. Então, com certeza, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele ficou triste com isso, ele ficou frustrado com isso, porque não é isso que ele pede pra gente fazer. E daí, com isso, ele precisava levantar uma pessoa para que conseguisse mostrar para todo o povo que ele era o único Deus. E ele chama Elias para fazer isso. E daí começa agora a história de Elias no Monte Carmelo. Para a gente entender um pouquinho como foi isso, deles irem até o Monte Carmelo, Elias precisava mostrar para todo o povo de uma vez só quem era Deus, quem era o verdadeiro Deus, que não era Baal. Então ele pede para o rei Acabe convocar todo o povo de Israel para que eles consigam ir juntos lá no Monte Carmelo e Elias consiga demonstrar quem era o nosso Deus. Então, quando eles vão para lá, Elias entende que ele tem a missão de lembrar o povo do nosso Deus. Ele tem a missão de mostrar que o nosso Deus é quem merece adoração. E para isso ele precisou de muita coragem. Imagine você na frente de uma multidão inteira, de um povo inteiro, precisando mostrar quem é o nosso Deus. E Elias foi muito corajoso, porque além dele, existiam pouquíssimos que também continuavam adorando o nosso Deus. A grande maioria continuava adorando Baal, porque Acabe e Jezabel mandaram fazer isso. Então, quando eles estão no Monte Carmelo, Elias fala que o Deus que se mostrar através de fogo é o Deus verdadeiro. Mas antes disso, a gente precisa entender que antes deles começarem a preparar essa demonstração de quem era o Deus verdadeiro, Acabe chega para Elias e fala que ele é um perturbador de Israel. E por que Acabe fala isso? Porque ele achava que Elias estava errado. E ele falava que Elias estava perturbando todo o povo, contando que tinha um Deus aí que era de mentira, que não precisava de adoração. E Acabe falava que o único Deus que precisava de adoração era Baal. Mas Elias, ele não fica bravo com isso. Elias fala para Acabe que, na verdade, ele é o perturbador de Israel por ter levado todo o povo para o caminho errado, para o caminho de adoração e idolatria de Baal. Então Elias, ele chama os profetas de Baal, eram muitos profetas e Elias era um só. Então ele pede para que os profetas de Baal criem um altar para Baal e ele fala que o Deus que se mostrar com fogo, depois que os profetas clamassem por eles, ia ser o Deus verdadeiro. E daí ali nos versículos 26, no versículo 26 a gente vai ler e mostra quando os profetas de Baal começaram a clamar por esse Deus deles. Tá assim,
Então pegaram um novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Então a gente pode ver que os profetas de Baal ficavam dançando e gritando cada vez mais alto para que Baal respondesse eles, mas nada aconteceu. E não acontecia porque eles estavam idolatrando uma coisa falsa. Baal não era o Deus verdadeiro e obviamente ele não ia responder. Então chega a vez de Elias, depois deles verem que Baal não vai responder, é a vez de Elias. E no versículo 37 está escrito assim: Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então Elias pede para que Deus se mostre para o povo. Elias está sendo usado ali como um instrumento para que Deus possa mostrar e lembrar todo o povo quem é o Deus verdadeiro, quem que é o único digno de adoração deles. E no versículo 39, a gente pode ver o que aconteceu depois de Elias clamar por Deus. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então a gente pode ver que Deus responde com fogo, Deus queima todo o altar que Elias tinha preparado para ele, e o povo realmente começa a enxergar quem é o Deus de verdade. Ali no 39 vocês podem ver que eles estavam gritando para Deus depois disso, porque eles viram qual foi o Deus que respondeu. E essa é a primeira história que marca a trajetória de Elias como profeta. E na terceira, e com isso vocês podem responder a segunda pergunta da apostila de vocês. Na terceira pergunta, fala sobre o medo que Elias teve. E para isso a gente vai ler ali no capítulo 19, em 1 Reis, o capítulo 19, versículo 3, que diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Então depois desse episódio do Monte Carmelo, aconteceram outras coisas, mas a gente pode ver que não é porque Elias era um profeta que ele não ia sentir medo. Ele tinha medo sim, e quando ele teve medo, ele precisou pedir ajuda para Deus. E isso é uma coisa que a gente precisa fazer também. Sempre que a gente tiver medo de falar para os outros quem é Deus, sempre que a gente tiver medo de demonstrar o nosso amor por Deus, a gente precisa pedir ajuda para Deus e lembrar que Ele é o único digno de adoração, assim como Elias fez. Ele levou todo um povo de volta para o reino de Deus. Então o que a gente precisa aprender aqui com Elias é que a gente precisa ter coragem. A gente precisa entender que Deus, quando precisar, Ele vai reanimar a gente, Ele vai dar coragem, Ele vai dar força, assim como Ele deu para Elias em todas as situações que tiver. Então vamos orar agora, pedindo para que a gente seja um pouquinho mais como Elias. Deus, obrigado por esse dia, Pai, obrigado por mais uma aula sobre os profetas, obrigado porque a gente tem aprendido juntos, Pai, quem são os profetas e o que eles fizeram. A gente vem te pedir agora para que a gente seja como Elias, para que a gente tenha coragem de falar para os outros quem o Senhor é, para que a gente tenha coragem de mostrar que o Senhor é o único digno de adoração, mas que a gente também saiba que a gente pode sentir medo e que quando esse medo vier, a gente precisa pedir ajuda para o Senhor, porque o Senhor vai reanimar a gente. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, Guardiões, foi isso, e como todas as outras aulas, a gente vai ter o nosso caça-palavras de hoje, e as palavras que vocês precisam procurar nele são Elias, idolatria e coragem. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula.